Olá, eu sou o Leonardo, sou aluno da Universidade Estadual de Goiás, Campus Nordeste, sede Formosa. Essa é a primeira aula dentre uma sequência de outras, que iremos ter, relacionada ao estágio supervisionado 4 em Geografia. E o tema da aula de hoje é a História da Cartografia. Iremos abordar aí todo o decorrer, os primeiros surgimentos aí da cartografia, todo o desenrolar da história aí, o procedimento, com esse surgimento até chegar à atualidade, de hoje. Então, a cartografia, como sabemos, é a área do conhecimento responsável pela elaboração e estudo dos mapas e representações cartográficas em geral, incluindo plantas, croquis e cartas gráficas. Ou seja, pode-se dizer que é o estudo dos mapas, pois trata de uma dada representação de uma superfície terrestre, voltada para algum determinado estudo. Dentro desses estudos existem vários tipos de mapas e representações cartográficas, como citado aqui as plantas, os croquis e as cartas gráficas, onde cada uma tem uma finalidade e é voltada para um tipo de estudo, Então é bem amplo e complexo aí a área da cartografia. Então a cartografia ela é a ciência que trata da representação da Terra ou parte dela, como no mapa aqui embaixo. É uma representação global, no âmbito global, ou seja, ou parte dela, uma determinada região ou um determinado local. Depende o que você vai analisar e para que é voltado. Então a cartografia busca representar aí uma determinada região e especificar os determinados aspectos dessa região, tanto físico, dentre outros aí, dependendo do mapa ou da representação aí. Aqui temos o exemplo dos croquis, Esse daqui no caso é de uma comunidade antes de haver a titulação quilombola aí, no ano de 2002. Então, como podemos ver aqui, é a representação de uma determinada região, onde tem sua delimitação ali, sua latitude, longitude, onde está localizado exatamente, para ver essa demarcação aí, onde na legenda tem os aspectos físicos, sua vegetação, o recurso hídrico pertencente a essa região, a comunidade em si, as casas. Então é um mapeamento com uma riqueza de detalhe bem considerável aí. Temos também a planta, como está exemplificada aí na imagem. Essa planta é da feira de São Mateus, cuja tem na legenda também é especificado o determinado em relação às cores, cada cor é algo dentro dessa feira aí, como está exemplificado, ou seja, um pátio, barraca, algo assim. Então é algo mais local mesmo, onde se localiza a feira, então é algo mais detalhado aí. Tanto é que, por exemplo, para você desenvolver uma construção civil é necessário uma planta para a elaboração desse projeto aí de construção. E logo adiante, para haver o mapeamento dessa construção, colocar dentro do mapa do município, haver o mapeamento do município. E
a cobrança de impostos logo depois. Então, é algo que se torna necessário para você começar uma construção aí. Prosseguindo, então, com a história da cartografia aí, podemos dizer que a cartografia surgiu por volta do ano de 2500 a.C., quando foi confeccionado pelos sumérios aí, né? O que é considerado o primeiro mapa da história aí, que é uma placa de barro cozido com inscrições e caracteres cuneiformes, o que era chamado de escrita suméria, né? Onde eles veem com o hábito de buscar representar aí, né, o lado setentrional da região Mesopotâmia. Então, o objetivo, né, dessa escrita suméria aí foi buscar representar, né, essa região da Mesopotâmia, que atualmente se localiza o país do Iraque aí. Prosseguindo, aqui temos essa escrita sumérica aí, né, que é o mapa mundo babilônico, como está aqui na imagem, onde mais na parte inferior aqui é 3 regiões cujas são rodeadas pelo oceano e dentre outros caracteres aqui ao redor também. Então essa foi a placa que foi desenvolvida aí por eles para representar a região da Mesopotâmia, que atualmente é localizado em outro país. Mas antes disso, o homem já havia se utilizado de pinturas, né? Inclusive as pinturas rupestres, feitas com a intenção de representar o caminho dos locais onde havia caça. Então essas pinturas eram desenvolvidas por certos povos, né, da antiguidade, alguns que viviam de região em região. Então eles desenvolviam essas pinturas aí, buscando caracterizar onde havia caça, né, facilitando assim o seu meio de subsistência, né. Outros tipos, né, que está aí no caminho sem ser essas pinturas, né, temos os entalhes, né, e verdadeiras maquetes de pedras confeccionadas por esquimós e pelos astecas, que eram 2 povos antigos da época aí, povos esses que eram carnívoros, né, por isso desenvolviam essas pinturas aí, mas voltado para mapear onde havia uma caça aí, né, nessas regiões. Então, respectivamente aí, era como uma tentativa de representar pequenas localidades, né, localidades essa onde havia uma caça, né, predestinada para esse específico fundamento aí, né, facilitando para eles naquela época. Como, por exemplo, essa citada aqui, né, que foi encontrada por arqueólogos, né. Se trata de uma arte rupestre aí, de pelo menos 44.000 anos, né. Foi encontrada em uma caverna em Sulawesi, numa ilha da Indonésia. Então, pelo que podemos perceber aí, né, se trata de um desenho que mostram aí seres hídricos, de bichos e homens, né, e podem ser registros mais antigos desse tipo aí, né. Então é um registro bem antigo dessa época aí. Outra questão também é o misterioso monólito Sayhuite,
que é uma pedra, né, que representa junto ah, com os entalhes esquimós um dos primeiros trabalhos realizados com a técnica do que é chamado a cartografia em relevo, como podemos ver aí. Técnica essa que se utilizava, como vemos aqui, né, uma pedra, né, onde eles moldavam ela de acordo com a região que eles queriam representar. Então, essa é a chamada cartografia em relevo. Então, é algo bem produzido, como podemos ver aí, com um detalhe exatamente como era a região na época. Foi feita para representar um bairro de uma cidade asteca, né, da época aí. Prosseguindo, temos também povos aí que foram importantes para o desenvolvimento da cartografia também, como os egípcios e os chineses, que também dominaram a técnica da cartografia há muito tempo. Aí estima-se que os chineses usam representação gráfica de regiões desde séculos atrás antes de Cristo. Para eles os mapas serviam não só para orientar, mas também para fins bélicos, para demarcar regiões, garantindo assim, né, para garantir que os impostos fossem pagos. Então era uma ferramenta mais voltada para a administração, né? Como por exemplo, eles procuravam mapear essa região aí, mais voltado para a cobrança de impostos, né, como uma ferramenta administrativa. Os egípcios também os usavam como ferramenta, né, como foi falado, para cobrar impostos e também demarcar a terra. Mas mais do que isso, foram eles que desenvolveram o método da triangulação, né? Que método é esse para utilizar, né, determinar distâncias baseados na matemática aí. Um instrumento em forma de A, com um pêndulo no meio, né, que era usado para medir áreas. Então os egípcios faziam ainda registros cadastrais das terras em documentos, né, considerados cartas geográficas. Seus túmulos e alguns papiros representavam o mundo dos mortos, como se fosse um mapa do outro mundo. Eles serviam para guiar as almas e frequentemente representavam o rio Nilo e planícies férteis. Então, eles se utilizavam dessa ferramenta aí para diversos fatores, né? Tanto administrativo como mapeamento, como é citado, do mundo dos mortos. Para eles, na época, né, era bem importante. Então, era uma ferramenta de grande relevância para eles também. Temos mais também outros povos que se utilizavam aí dessa ferramenta também, que foi um grande salto aí, né, para a cartografia, foram os gregos, né. O sistema cartográfico contemporâneo nasceu nas escolas de Alexandria e Atenas, né. A primeira tentativa de representar o mundo foi Babilônia, né, mas sua concepção de mundo era limitada à região entre os rios Eufrates e Tigre, o que não diminuiu, né, a importância do feito. Entretanto, aí, os gregos, eles se destacavam porque foram os primeiros a usar a base científica e a observação, né, para a elaboração
dos seus mapas, do seu conhecimento cartográfico em si. Então, algo que é bem importante aí, né, para esse desenvolvimento. Eles usavam da trigonometria, né, como Aristóteles, ele mediu a circunferência da Terra, chegando bem perto dos 40.076 quilômetros reais, onde era um total de 45 mil quilômetros. Anaximandro de Mileto, ele representava o mundo como um círculo achatado, onde estavam a Europa, a Ásia e a África, circundadas por um oceano, como eu citei lá atrás, naquela pedra cartográfica que foi desenvolvida para representar uma região mesopotâmia lá. Eram 3 regiões circuladas por um oceano. Então, foi ele quem primeiro sugeriu que a Terra, por estar a igual distância dos demais astros, flutuava no espaço sem nenhum tipo de suporte ou apoio. Algo que na época é de grande relevância e bem parecido com a atualidade, né? Normalmente, se você for procurar a fundo, saber a história do surgimento da Terra, é bem aproximado aí desse pensamento dele na época. Prosseguindo, temos também mais tarde, né, Pitágoras defendeu que a Terra era esférica, de acordo com suas observações práticas e filosóficas. Para ele, a forma esférica era mais do que perfeita. Então, ele achava que a Terra era uma esfera redondinha, sem nenhum achatamento, como foi citado lá atrás. Ele vinha mais nessa perspectiva de que ela era esférica, perfeitamente redonda. Que seriam aceitas no meio científico anos depois, né, essa tese, pela influência de Aristóteles. Hiparco, que foi outro grande autor aí do século XI a.C., era um astrônomo grego. Foi ele quem criou o sistema de coordenadas geográficas, que é de latitude e longitude, utilizando-se da matemática e da observação dos astros celestes. Então, essas coordenadas até hoje são de grande importância aí para se localizar, traçar determinado percurso aí, determinada localização, mapeamento. Então, até hoje essas coordenadas são de grande importância, o que na época também foi de grande relevância aí. Foi um salto na cartografia e na sua história. Temos também outros atores aí, né? Que teve grandes trabalhos aí, né, na cartografia na época clássica. Foi sem dúvida a obra de 8 volumes escrita aí por Cláudio Ptolomeu, né? Sua obra, com o nome Geografia, que não é em português, né, contém as coordenadas de 8.000 lugares, a maioria calculada por ele próprio, algo que era bem difícil na época. E no último volume, ele dá dicas para a elaboração de mapas mundi e discutir alguns pontos fundamentais aí da cartografia. Foi ele também quem primeiro defendeu a teoria geocêntrica, ao afirmar que a Terra era um corpo físico em torno do qual giravam os outros planetas, né? Outros povos também foram os romanos, que também se utilizavam de mapas, embora se preocupasse mais com seu caráter prático, né, para o que era destinado ali. E por isso preferiam mapas que representavam áreas menores, né?
rotas comerciais, por exemplo, territórios, como por exemplo temos aí a tábua de Peutinger, que em seus mais de 6 metros de comprimento por 30 centímetros de largura representa diversos itinerários do Império Romano na época. Para isso eles usavam o astrolábio ou dióptra, como era falado aí, como era chamado por eles, né? Um instrumento no qual era usado para se determinar a localização de pontos na Terra, meio da observação dos fenômenos celestes, né? Então, cartografia, em todo o início, o decorrer da sua história, vem progredindo, né? E teve grandes saltos aí, grandes autores que colaboraram, né, para esse desenvolvimento. Então, na próxima aula continuaremos aí a respeito da história da cartografia, dando continuidade de onde paramos aqui.